Oi, gente, voltei. Vamos fazer uma pequena explicação do livro de Lucas, capítulo 14, do 1 ao 14, que é Jesus na casa de um fariseu. Sobre os fariseus, gente, tem vídeos gravados aí no canal. É só vocês dar uma olhadinha aí que vocês vão achar que tem explicação de quem são os fariseus, de quem eram, na verdade, os fariseus. Né, que até o próprio Senhor Jesus os chamou de hipócritas. E o Senhor Jesus, ele recebeu um convite, né, para ir à casa de um fariseu importante, isso no sábado. E o Senhor foi. Ele não disse não, ele foi. E esse fariseu era alguém importante, devia de ser alguém que tinha um cargo alto na sinagoga, né? E todos juntos, eles estavam observando o Senhor Jesus, só para ver se ele iria curar no sábado, porque os judeus, eles guardam os sábados. Eles não fazem nada nesse dia, né? E estava na frente do Senhor, né, um homem doente. E ele sofria de hidropisia, que tinha o corpo inchado e com edemas, né? Essa doença aqui, ela fazia a pessoa ficar com o corpo inchado e cheio de edemas. E o Senhor Jesus, ele conhecia os pensamentos deles, né? Que eles só estavam esperando o Senhor Jesus fazer algo que eles achavam que era errado, só para prendê-lo e depois matá-lo, né? Mas o Senhor perguntou para os fariseus e para os peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. E o Senhor pegou o doente pela mão, o curou e o mandou embora. Então, novamente, o Senhor fez uma pergunta: se um de vocês tiver um filho ou um jumento e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Gente, prestem atenção, eles nada puderam. Não é que eles não quiseram, eles queriam responder, mas eles não puderam responder. Por quê? Porque não tinha o que responder. O Senhor falou a verdade. Falou a verdade que eles não estavam acostumados a fazer, né? Então, eles não puderam responder. E, em outras palavras, né, o Senhor Jesus falou: se alguém cair num buraco, você vai deixá-lo lá para morrer? Só porque é sábado? E vocês não vão fazer nada? Se uma pessoa está doente, vocês também não vão fazer nada? Não vão levá-la para o hospital para ser curado? Vão deixá-la ali morrer? Então, gente, o que Deus quer é que sejamos misericordiosos. É isso que o Senhor estava explicando para eles. Que Deus quer que sejamos misericordiosos. Que ao invés de ficar fazendo rituais vazios, então o Senhor quer que sejamos misericordiosos. Ajudamos pessoas que necessitam, né? Não é porque é sábado que você não vai curar ou vai estender a mão para uma pessoa que está necessitado, vai dar algo de comer, vai socorrer ele, né? E aí o Senhor continuou, né? Só que agora ele já foi para um outro assunto, porque ele observou que os convidados, né? Eles estavam escolhendo os lugares de honra à mesa. E lhes contou uma parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser
que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Ou seja, nunca se ache mais importante que os outros, porque os fariseus e os mestres da lei se achavam exatamente assim, né? Eles se achavam muito santos, muito corretos, e na verdade não era, né? Na verdade só era aquela casca, né? Mostrar para os outros, né? E o Senhor os advertiu com isso, né? O Senhor falou: não se achem mais importante que ninguém, porque só quem conhece o coração de cada um é só Deus, é só o próprio Senhor. Nós não conhecemos ninguém, né? Meu pai sempre falava que coração é terra que ninguém vai, e não vai mesmo, né? Que ninguém conhece, ninguém sabe o que a pessoa é capaz de fazer, ou se ela é boa ou se ela é má, mas o Senhor sabe, né? Então, gente, nota que o Senhor fala em um banquete de casamento. Em Apocalipse 19, 7 a 9, o Senhor fala também sobre um banquete de casamento, que é as bodas do Cordeiro, né? Então, nós podemos pensar que esse banquete de casamento também, o Senhor estava se referindo também às bodas do Cordeiro, no dia quando vai haver as bodas do Cordeiro, né? Onde o noivo é o próprio Senhor Jesus. E ali na casa do fariseu, daquele fariseu importante, né? Todos estavam escolhendo os lugares de honra, porque eles se achavam todos importantes, né? E não perceberam que ele era o Messias, o próprio Senhor estava ali, né? E foi convidado, né, pelo fariseu para esse banquete. Então, ele era o convidado, o fariseu tinha convidado o Senhor Jesus, mas eles não aceitavam que ele era o Messias. E ele ficou separado, né? Todo mundo começou ali a pegar os lugares de honra e deixaram ele de lado, né? Sendo que ele é que tinha que sentar no lugar de honra, porque ele é o nosso Deus, ele que merece toda a honra e toda a glória, né? Mas, pelo jeito, foi ignorado, né? Mas eles tinham que aprender. E o Senhor explicou que no reino de Deus não iria adiantar eles se acharem melhores que os outros, porque aquele que os convidou, no caso, o Senhor vai separar, é que conhece todos os corações, conhece tudo que nós fazemos aqui nessa terra. O Senhor sabe tudo, todos os nossos atos. E cada um vai ter o lugar que merece, né? É isso que o Senhor está falando. O próprio Senhor, ele vai tirar os que se acham melhores e se sentarem nos lugares de honra, e vai colocá-los nos seus devidos lugares, porque só o Senhor sabe quem é, né? Quem deve e quem não. Só ele é que vai levar os seus escolhidos, né? Então o Senhor, ele nos ensina a sermos humildes e aguardar. Temos que aguardar o Senhor nos ensinar, nos chamar. Então, nós temos que aguardar ele nos chamar, porque todo aquele que se exalta será humilhado, né? Aquele que fala, olha, eu sei mais que tudo, eu sou rico e não preciso de mais nada, eu vou escolher o melhor lugar, e não é nada disso. Então, o Senhor fala que esse que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado.
Então, o Senhor estava ensinando ali que aquelas pessoas que estavam correndo atrás de ficar com os melhores lugares ali, os lugares de honra, que eles tinham que aprender que eles estavam errados, que no reino de Deus as coisas é bem diferente. Eles não adianta eles se achar melhor que todos, escolher os melhores lugares para se assentarem, porque quem vai fazer isso é o Senhor é que escolhe, e não nós aqui, né, os pecadores que vamos escolher, não. Então, o Senhor explica que se a pessoa se exalta, né, ele vai ser humilhado. E quem se humilha, quem se volta para o Senhor e aprende, não, eu quero aprender, eu ouço o conselho do Senhor, eu vou aprender com ele, eu vou ser humilde, eu vou achar o meu lugar, eu não vou ficar se mostrando melhor que ninguém. Então, o humilde, aquele que se humilha será exaltado. É isso que o Senhor está falando. Porque às vezes nós vemos crentes que se acham melhores que os outros, né? Só porque são convertidos há mais tempo, eles humilham aqueles que acabam de se converter. E até mesmo chega a falar que fulano ou beltrano vão para o inferno. Só porque ainda não conhece verdadeiramente o Senhor Jesus. E isso é terrível, né, gente? Porque só quem sabe se alguém vai ou não para o inferno é o nosso Deus. E é o que ele está fazendo aqui, o Senhor está explicando. Ninguém acha que ninguém vai para o inferno só porque a pessoa acha, não. Porque ninguém sabe, não conhece o coração da pessoa. A pessoa pode estar no lugar errado ainda, mas o Senhor ainda vai chamar, vai ensinar, né? Essa pessoa, ela é humilde e deseja aprender com o Senhor e ficar nos caminhos do Senhor, a pessoa vai ser salva. Então, nós não sabemos de nada. Por quê? Porque nós também vivíamos no erro, vivíamos errado, e o Senhor nos chamou. Então, nós temos que ser o quê? Humildes. Nós temos que falar do amor do Senhor, que Ele veio fazer, que Ele veio nos resgatar, Ele veio nos curar. Porque nós estávamos no pecado, no caminho errado, né? E o Senhor veio e mudou o nosso caminho. Falou, não, você está errado, não é por aí, é por aqui. Mas só quem ensina é o Senhor e nós devemos ler as Sagradas Escrituras, aprender com Ele, porque Ele deixou os ensinamentos para nós, né? Então, ele está aqui explicando direitinho. Ó. Ele explica para os fariseus que é ele que vai escolher quem vai se assentar à mesa, quem vai se assentar nos lugares de honra. É o Senhor, o próprio Deus é que vai escolher, e não é nós. Nós não sabemos de nada, né? O Senhor está explicando para nós que nós devemos esperar. Não é, não, eu vou sentar no melhor lugar, no lugar de honra do Senhor, porque eu sou um bom crente, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não. Por quê? Que nós não sabemos se nós somos bons mesmo. Nós não somos nada de bom. A gente erra toda hora, somos pecadores. E só quem vai nos ajudar e quem vai nos salvar é o Senhor. Então, a nossa esperança tem que estar no Senhor. E não em mais nada, e não em homem ou em riqueza, nada disso, é só em Deus. Então, nós não temos que passar na frente de ninguém, não se colocar em lugares de honra, né? Não se achar que somos tão bons, porque não somos bons, ninguém, não adianta falar, mas eu sou bom. Não, nós não somos bons. Uma hora ou outra a gente erra, a gente peca, nós somos pecadores, né? Quem vai escolher o lugar certo para nós é o Senhor, não nós mesmos, né? O Senhor Jesus, ele nos conhece, né? Perfeitamente. Ele conhece nossos pensamentos, ele conhece nosso coração, nossos atos. E nós, não adianta nós acharmos que somos bons porque fazemos isso ou aquilo, porque não
somos. Nós erramos muito e precisamos muito do Senhor. Ele é que vai nos levar para o caminho certo, é só Ele. Ele é que vai nos levar para o lugar aonde Ele acha que deve, lugar de honra, porque só Ele conhece perfeitamente, né, o nosso coração. Então, gente, agora o Senhor Jesus, ele vai se dirigir ao anfitrião, aquele, sabe, que tinha convidado o Senhor para o banquete. Então é esse mesmo, o Senhor vai se dirigir para ele e vai falar assim, ó: quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos, porque se o fizer, eles poderão fazer também para recompensá-lo. Ou seja, né, se você convida alguém com uma situação financeira boa para ir a uma churrascaria, um exemplo, né, e você vai pagar a conta, na próxima vez, provavelmente essa pessoa, ela vai retribuir, ela vai pagar a conta, né? Por quê? Porque ela tem condição. Então, nesse caso, você não estaria ajudando ou usando de misericórdia com ninguém, né? Então, aqui nós, pelo visto, né, ali os convidados, eles eram ricos, porque o Senhor ensinou o que era correto a se fazer. O Senhor estava ensinando eles, ensinando ele o que era correto para ele fazer. Várias coisas o Senhor estava ensinando aqui, né? Muitos erros, e o Senhor estava ensinando eles a consertarem, né? Que era para ele convidar os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, porque esses não tinham como retribuir, né? Você poderia levar eles numa churrascaria e saber que você estaria ali simplesmente para ajudá-los, para matar a fome deles, e não que depois eles viessem a chamar você para ir novamente na churrascaria e iria pagar todo aquele banquete, né? Então, essas pessoas não tinham como retribuir. Era isso que o Senhor está falando para ele não convidar os ricos, e sim todas as pessoas aqui, ó, que na época do Senhor Jesus, aqueles cegos, aleijados e mancos, né, lá naquele, tantos anos atrás, aqueles lugares bem humildes, não tinham trabalho, né, eles não tinham como trabalhar. É diferente de hoje, que muitos deficientes, eles trabalham, né, eles ganham seu sustento, eles vivem bem, mas naquela época era diferente, não tinha trabalho para eles. Eles viviam de esmolas, né? As pessoas davam esmolas e eles viviam, né? Compravam comida com aquelas esmolas que as pessoas davam, né? E os pobres, as pessoas bem humildes, eles trabalhavam. E o salário que eles ganhavam, gente, mal dava para comer. Hoje nós vivemos assim também? Sim, mas na época era bem diferente. Ganhava lá, o dinheiro que eles ganhavam não dava nem para comida do dia. Era bem pior do que hoje, né? Era bem difícil. E o Senhor estava ensinando eles aqui, ó, para não fazerem isso, né? Para ajudar as pessoas que realmente estavam necessitadas, estavam precisando, né? Então, pelo visto, os fariseus se achavam importantes por serem ricos e muito religiosos. Aliás, só religiosos, né? Que é religiosos que o Senhor não gosta que a gente seja, né? Porque o religioso, eles se mostram muito religiosos, mas ficam fazendo só aqueles rituais vazios, né? Começam a fazer eles não fazem uma oração, eles fazem uma reza decorada e ficam se mostrando que são santos, né? E na verdade não. Eles se mostravam muito religiosos, mas esqueciam de exercer misericórdia com que realmente necessitavam, né? Então eles estavam bem longe de Deus. O Senhor estava explicando para eles que estavam bem longe do Senhor ali, estava errado, completamente errado, né?
Aqui, gente, o Senhor, ele não está falando que nós não devamos dar um banquete para os nossos amigos ou familiares. Ele não está falando para nós não fazermos isso. Nós podemos fazer, mas que não é para esquecer que enquanto nós estamos dando um banquete, que estamos ali comendo do bom e do melhor e até jogando comida fora, né? Que tem muitos passando necessidades, que tem muitas pessoas passando fome, passando frio, né? O Senhor fala para nós não esquecer desse detalhe, isso é muito importante, né? Então, não esqueçamos o que o Senhor falou em Mateus, no capítulo 25, do 35 ao 40. Eu vou ler para vocês o que o Senhor deixou aqui explicadinho para nós, ó. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E aí o Senhor, o rei, responderá: digo a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, o Senhor está explicando aqui que o que a gente faz para ajudar os pobres, os necessitados, ensinar a palavra de Deus também para aqueles que precisam aprender, que eles, né, não podem se assentar nos lugares de honra, que eles têm que aprender que nós somos humildes e dependemos do Senhor. Nós temos que fazer tudo isso. Não é só levar um dinheiro e dar para uma pessoa comprar comida ou uma roupa. Não é só isso. Envolve tudo, envolve muita coisa. Envolve a cura daquele doente, envolve o ensinamento daquelas pessoas que estavam... não tinham um ensinamento correto, estavam se sentando nos melhores lugares, porque não tinham conhecimento da palavra de Deus, né? Nós temos que ler, aprender e também ensinar a palavra do Senhor, falar do que o Senhor veio nos ensinar. E aí o Senhor fala em Mateus, né? No capítulo 25, 35 ao 40. Depois vocês dão mais uma lida lá, mas é importante que tudo aquilo que faz, a gente faz e não vê. Não adianta fazer e falar para todo mundo: olha, eu estou fazendo isso ou aquilo. Não, nós temos que fazer de coração, por amor, por misericórdia das pessoas. Porque o Senhor é que vai estar vendo tudo isso. E não nós temos que ficar vendo ou outras pessoas têm que ver, né? Então nós temos que ser misericordiosos e ajudar o que realmente necessitam, né? Esses não têm como nos retribuir, eles não têm nada. Nós somos pobres, temos pouco, sim, mas tem gente que tem muito menos que nós, né? Então, o nosso pouco que nós temos, nós também temos que ajudar. É isso que o Senhor está falando, tá? Mas que a recompensa virá de Deus no dia da ressurreição dos justos. Então, nós não temos que esperar a recompensa aqui na terra. Eu vou fazer isso para receber isso. Não é assim que funcionam as coisas. O Senhor está explicando que você tem que fazer, ajudar quem precisa e esquecer que você fez e continuar fazendo, e continuar ajudando a vida toda. Por quê? Porque é assim que é para ser. Não adianta você fazer as coisas achando que vai receber em dobro, que nem muitos falsos profetas aí, muitas
falsas religiões, falsas igrejas, que ensinam que se você der 1.000, você vai receber 2.000, se você der 10.000, você vai receber 20. Tá errado. Isso aí é falsos profetas. O Senhor já ensinou, já explicou para não ir atrás dessas pessoas. Não ir porque os ensinamentos está errado. Não é assim. Então, temos que ajudar sem esperar nada em troca. Ajudar realmente quem precisa. Se você for fazer alguma coisa para uma pessoa rica, essa pessoa vai te retribuir depois de algum modo. Então, não tem, né? Para o Senhor, isso não quer dizer nada, né? Então, você pode observar que desde o capítulo 1, desde o primeiro capítulo, o Senhor fala de necessidades, né? Do que as pessoas precisam. As pessoas precisavam ser o quê? Curadas, não importa o dia, se for sábado, mas também você tem que ajudar a pessoa, né? Se a pessoa precisa de ajuda para levar a um médico, se a pessoa precisa de ser curada espiritualmente, você também tem que conversar e falar do que o Senhor Jesus veio fazer. Sobre aqueles que estavam achando os melhores lugares para se assentar, nos lugares de honra também, que ninguém pode ser mais e maior que ninguém, que é só o Senhor que é e ninguém mais. Somos todos iguais, estamos aqui para aprender e também para ensinar. Vamos aprender a palavra e ensinar a palavra do Senhor também para as pessoas que precisam, para que todos saibam o seu lugar certo. Não tenha que passar na frente de ninguém. Não pode se achar melhor que os outros, se achar santo, e na verdade não é, né? Então nós somos o quê? Pecadores, sim. E precisamos do Senhor para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, que a gente erra todo instante, temos que pedir perdão, né? Então, por último, né, o Senhor fala que em Mateus, né, aqui o Senhor fala aqui, por último que eu que estou falando, tá? Não está escrito isso, né? Eu estou falando que por último, nós vamos ler em Marcos, o Senhor fala lá em Marcos, capítulo 2, no versículo 17. O Senhor fala que ele veio para chamar os pecadores. Não veio chamar aqueles que se acham que se acham religiosos, que se acham assim perfeitos, né? Então o Senhor fala que veio chamar os pecadores, os doentes, porque o que tem saúde, eles não precisam de médico. É isso que o Senhor está falando aqui em Marcos, capítulo 2, no versículo 17. Então, se a pessoa se acha muito religiosa e que não precisa de perdão, não precisa do Senhor Jesus, é ela sozinha, ela vai para o outro caminho. Então, o que nós precisamos é do Senhor, porque todos nós temos pecado. Todos nós, sem exceção, não existe ninguém que não peque. Todos pecam e todos têm necessidade de caminhar com o Senhor Jesus, pedir perdão e continuar junto com Ele, porque nós somos doentes, nós estamos doentes, nós temos pecados e precisamos dele, do próprio Senhor Jesus. Ele falou que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, esses que se acham santos, o Senhor explicou lá, desde lá de cima, do primeiro versículo, que ele veio para aqueles que estão doentes, ele veio para curar aqueles que estão doentes, não importa, né, se é no sábado, mas ele veio e é para a gente fazer a mesma coisa. Nós temos que ajudar pessoas, não importa se é com doenças, se eles estão doentes, se eles estão precisando de roupa, se eles estão precisando de água, se eles estão precisando de uma palavra correta do Senhor, dos ensinamentos do Senhor, porque ele veio para ensinar
e para salvar aqueles que realmente precisam, aqueles que realmente querem, né? Porque precisar todos precisam, mas nem todos querem, porque muitos se acham assim, igual os fariseus, né? Se acham religiosos e que eles estão corretos e que o Senhor Jesus está errado, né? Então, é totalmente ao contrário, porque nós precisamos do Senhor, somos pecadores sim, e dependemos dele para ter a salvação. Então, gente, vamos pensar um pouco, né, sobre tudo que o Senhor está nos ensinando. Temos que ler muito, aprender e não esquecer de falar do que o Senhor está ensinando aqui para as outras pessoas. Não é só para nós, é para outras pessoas. Então você tem que ler, ouvir a palavra, aprender e também passar para as pessoas que precisam. Isso é muito importante. Obrigado, meu Deus, por esses ensinamentos, Senhor. Obrigado por estar conosco, nos ajudando, Senhor. Peço a sua bênção para todos, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.